Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Santo Evangelho que será proclamado no próximo domingo. E talvez você pense assim, mas a festa de São Pedro não é agora, dia 29? Sim, o dia comemorado no mundo inteiro é dia 29. No Brasil, a solenidade é transferida para o domingo por uma questão pastoral de melhor participação do povo. Mas o dia de São Pedro continua sendo o mesmo dia 29. No entanto, a igreja já há algum tempo já celebra essa solenidade de São Pedro e São Paulo, dos apóstolos São Pedro e São Paulo, no domingo seguinte, sempre no domingo seguinte. Então, no próximo domingo, no dia 2 de julho, teremos a missa da solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Nós sabemos da grande importância desses dois homens, desses discípulos de Jesus, desses apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, São Pedro foi diretamente um discípulo de Jesus, São Paulo não. São Paulo não conviveu com nosso Senhor. São Paulo não conheceu Jesus enquanto Jesus estava aqui no mundo, como homem no meio de nós. São Paulo teve uma experiência mais tarde. E São Pedro foi chamado por nosso Senhor logo no princípio da missão. E, se chamando Simão, Jesus logo lhe deu um outro nome. Lhe deu o nome da sua própria missão. A partir de agora, tu serás chamado Pedro. Também é chamado de Cefas, em outro momento, na palavra de Deus. Também é chamado de filho de Jonas. São Pedro, a partir da situação que ali se encontra, o nome dele pode ser diferente, mas é o mesmo Pedro, é a mesma pedra escolhida por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse homem, que nós sabemos que era fiel a Deus, mas que também foi fraco em algum momento na sua vida de fé, em algum momento também Pedro negou. Esse homem é figura de todo cristão, de toda cristã, de todo homem, de toda mulher que se coloca para seguir a Jesus. E São Pedro é modelo quando é o extremo da fé, capaz de caminhar sobre a água, mas também São Pedro demonstra a sua fraqueza, a fraqueza do ser humano, quando tem medo, quando afunda. São Pedro leva a sua fé ao extremo quando diz que nada lhe separará do amor de Deus, que nada vai fazer com que ele se afaste de Jesus. Porém, no mesmo instante, São Pedro vem e nega nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você pode dizer assim, mas que personalidade fraca? Não, ele estava num processo de formação. Não podemos julgar como se ele fosse simplesmente um fraco. Pedro é a figura do homem e da mulher que também está no início da sua caminhada de fé. E mesmo conhecendo a Jesus como ele conhecia, ainda não estava pleno e repleto do Espírito Santo. Não podemos esquecer que o Espírito Santo somente foi derramado em Pentecostes. A partir de Pentecostes não houve mais uma negação de Pedro, muito pelo contrário. Aquele que negou Jesus 3 vezes, agora, depois em Pentecostes, faz uma pregação e converte milhares de pessoas numa sua pregação. Então, não vem do homem a força da fé, vem de Deus. A experiência da fé é uma experiência que vem de Deus. Não é algo simplesmente humano e da nossa própria vontade. A nossa vontade contribui para que a obra de Deus aconteça, mas é Deus que nos sustenta. Nós precisamos ter consciência disso, para que a gente não se engane e pense que nós ou somos fortes demais ou somos fracos demais. Na verdade, precisamos da graça de Deus. E nós observamos nesse evangelho que isso acontece com São Pedro. Veja que o evangelho começa Jesus numa região chamada Cesareia de Filipe. Meus irmãos, essa região, segundo alguns santos, historiadores também, diz que era a região onde
Deus não era tão adorado, onde a religião, a verdadeira religião da época, que era o judaísmo, não era tão forte, porque ali, o povo que ali habitava era obrigado a adorar o imperador, Tibério César. O imperador se achava que era Deus, ele achava que era Deus. Então, ali tinham, com certeza, estátuas do imperador. Ali tinha também lugares onde o povo queimava incenso na intenção do imperador romano, como se ele fosse Deus. E Jesus, nessa região, vai mostrar para eles, vai querer o testemunho de quem é verdadeiramente Deus. Nosso Senhor começa perguntando aos apóstolos, aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Veja que pergunta. Ele quer saber o que é que os homens pensam, né? Como se ele não soubesse. Claro que o nosso Senhor sabia de tudo, ele é Deus, tudo ele sabe, onipotente, onisciente, onipresente. No entanto, ele quer que seus apóstolos, que seus discípulos declarem com a boca aquilo que eles já estavam ouvindo da parte do povo e mais tarde, na segunda pergunta, aquilo que já estava no coração deles em relação a Jesus. Ele sabia, mas era necessário que os discípulos dissessem. Então Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que andam dizendo de mim? O que é que se fala de Jesus? Essa pergunta não é tão antiga, essa pergunta também pode ser feita hoje. O que é que nós estamos ouvindo falar de Jesus hoje em dia? Quem é ele? Alguém que está no passado? Alguém que viveu num tempo e que acabou? Alguém que é um curandeiro e que todo tipo de doença ele resolve e a pessoa não precisa de nenhum tipo de conversão, não precisa de mudança nenhuma, porque nosso Senhor vai agir da forma que a gente quer. Será que é esse que é o verdadeiro Jesus? Nós sabemos que ele cura, que ele liberta, sabemos disso tudo, mas é essa a principal missão do Filho de Deus aqui entre nós? Hoje nós ouvimos falar tanto de Jesus. Você tem um celular, você recebe mensagem, você recebe o evangelho, você recebe pessoas falando de Jesus, né? Você recebe vídeos de padres, de pastores, de pessoas de todo tipo que falam de nosso Senhor. E nosso Senhor está perguntando para nós hoje: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que estão falando de Jesus hoje em dia? O que é que estão pregando de Jesus? Estão pregando de verdade o único Filho de nosso Deus? Então Jesus provoca os seus discípulos com essa pergunta. E a resposta é aquela. Vem logo em seguida. Olha, alguns estão dizendo que é João Batista, porque fala de penitência, né, porque exige uma conversão. Deve ser João Batista. Outros, ainda o pensamento humano, diz, não, é Elias. Elias, o grande profeta Elias, que foi arrebatado para o céu, né? Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo, diz a palavra de Deus no Antigo Testamento. Sim, então ele era grande, era potente como Elias, mas ele não era Elias. Ainda estavam enganados. Outros então diziam, não, é Jeremias. Tem que ser Jeremias, porque Jeremias é que anunciou a grande necessidade da mudança, da conversão e as consequências daqueles que não se converteriam. Jeremias anunciou isso. Também se enganaram, não era Jeremias. Isso era o povo que andava dizendo. É João, Elias, Jeremias, qualquer um dos profetas. A certeza do povo era, não é qualquer um, no sentido de que é um homem de Deus. É um homem de Deus. Não se sabia que ele era Deus, apenas se sabia que era um homem de Deus. Porque ele estava sendo comparado aos principais profetas. Então, Jesus estava sendo, na cabeça dos homens da época, daquelas pessoas que conheceram, alguém que para eles estava sendo até elogiado, mas esse elogio, essa comparação era muito pequena. Na verdade,
não revelava quem era de verdade a pessoa. Quem é a pessoa de Jesus? Hoje em dia também, meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos muitas pessoas falando de Jesus. Mas estão falando de Jesus, o filho de Maria? Estão falando de Jesus, o filho de Deus, o verbo de Deus encarnado? Aquele mesmo que morreu na cruz para nos salvar? Continuemos com a nossa meditação nesse evangelho da solenidade de São Pedro e São Paulo. Ouvimos na primeira parte falar um pouco de São Pedro e São Paulo. Nós sabemos como foi também a sua conversão. Ele era um fiel judeu e, para preservar a sua religião, perseguiu os cristãos. Na verdade, ele perseguiu mesmo. E a sua fama correu por todos os lugares, todos tinham medo de Saulo. Antes da conversão, São Paulo se chamava Saulo, nós sabemos disso. E Saulo cai do cavalo. Indo para Damasco, Jesus lhe aparece em visão e ele cai do cavalo. Tem toda uma simbologia. Ele estava montado no poder. Ele estava montado na representação das forças armadas da época, do militar que queria prender todos os cristãos. Então, Jesus faz com que São Paulo caia do cavalo. Quando a gente diz a uma pessoa, fulano caiu do cavalo, é porque está se fazendo referência a isso que aconteceu com Saulo, que ele caiu, ficou cego, depois foi batizado por Ananias, se converteu verdadeiramente e se transformou, pela graça de Deus, no grande apóstolo São Paulo, que foi o pregador das gentes, dos gentios, do povo pagão. São Paulo pregou muito o evangelho. E mais tarde derramou a sua vida também como São Pedro crucificado, de cabeça para baixo, e São Paulo foi decapitado em Roma. Os dois morreram em Roma, na sede atual da igreja, onde hoje é o Vaticano. Ali, os nossos apóstolos foram decapitados. Um foi decapitado, o outro foi crucificado. Então, voltando, meus queridos irmãos, ao Evangelho do próximo domingo, Jesus fez a primeira pergunta, o que é que os homens diziam sobre ele? Agora ele vai fazer a segunda pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Veja que essa pergunta é muito diferente em relação à primeira, porque na primeira Jesus queria saber a opinião geral. Jesus queria saber a opinião dos homens que não estavam tendo uma experiência de fé, dos homens que estavam falando a partir da carne, a partir do que eles estavam vendo, a partir de suas emoções. Não, Jesus agora quer uma resposta a partir da fé. Então, ele não vai perguntar aos homens que não lhe conhecem, ele vai perguntar aos seus discípulos, que comia, bebia, que andava com ele dia e noite. Então, ele olha para os discípulos e pergunta, e vós, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então, veja, meus irmãos, São Pedro então responde. Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus queridos irmãos e irmãs, essa resposta de São Pedro, para nós hoje, parece uma resposta simples. Saber que Jesus é o Messias, saber que Jesus é o Filho do Deus vivo, hoje para nós a gente acha que nós já sabemos disso, que nós já temos certeza sobre isso. Mas na época que Jesus perguntou, que Jesus fez essa pergunta, era impossível alguém saber se não fosse revelado por Deus. Porque, humanamente falando, não tinha como saber que Jesus era Deus. Porque ele era um homem como qualquer um outro, na aparência. Olhava-se ali um homem, filho do carpinteiro, filho de Maria de Nazaré. Como é que agora esse homem é declarado o Messias, filho do Deus vivo? Essa revelação não pode ter vindo do homem.
Essa revelação só pode ter vindo de Deus. Na primeira resposta, foram os homens que responderam. É um profeta? É o João Batista? É fulano? É Beltrano? Na segunda resposta, só foi possível essa resposta. Não foi porque simplesmente foi Pedro que falou, mas essa resposta só é possível de alguém que tem a experiência com Deus, de alguém que tem a experiência da fé. Aqui entra o sobrenatural. O sobrenatural entra aqui. Não é mais o natural, não é o homem Pedro que está falando, mas é o homem revestido da fé que está dizendo: tu és o filho do Deus vivo. Essa resposta do apóstolo São Pedro, ele responde por todos os discípulos, por todos os apóstolos, porque ele está ali como cabeça, como aquele que mais tarde seria o chefe da igreja, o primeiro papa da igreja. Dia 29 é dia do papa, porque Pedro foi o primeiro papa da igreja. E a fé de São Pedro não veio dele, a fé dele agora será dita por Jesus. E como foi que ele recebeu? Olha, respondendo, depois que São Pedro falou, Jesus diz: tu és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olha, meus irmãos, isso aqui se chama ato de fé. Não foi a carne, não foi um homem, uma mulher que disse: olha, ele é o Filho de Deus, ele é o escolhido. Não, não tinha como. Era preciso que uma revelação do alto fosse feita. E essa revelação do alto foi feita a São Pedro, no seu coração, na sua alma. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. E Jesus então diz assim: tu és feliz, Simão, filho de Jonas. Essa palavra, essa expressão filho de Jonas, se diz Bar Jonas, que na verdade significa filho da pomba, filho do Espírito Santo. São Pedro é chamado aqui, segundo Santo Tomás de Aquino, São Pedro aqui é chamado de filho do Espírito Santo. Porque agora ele não era simplesmente um homem natural, agora quem estava falando era um homem sobrenatural, revestido da fé que é dada por uma manifestação divina. Não era simplesmente a conclusão lógica, este é o Filho de Deus. Não, essa conclusão não podia acontecer, somente Deus podia revelar. Da mesma forma acontece conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Nós, às vezes, repetimos o que os outros falam sobre Jesus. Que ele é Deus, que ele é bom, que é o Messias, que é o Salvador. E tudo isso é verdade. Mas, enquanto for somente repetição, ainda não é uma verdadeira experiência da fé. A experiência da fé nasce de uma intimidade com Deus, a intimidade com o Pai. E a intimidade com Deus revela quem é Jesus para nós. E nós vamos confirmar em nós a fé da igreja. São Pedro aqui está declarando a fé da nossa igreja. Jesus é o Filho de Deus. Mas individualmente, eu e você somos chamados a também fazer uma experiência pessoal com Jesus. Uma experiência tão profunda, capaz de ser revelado a nós que ele é verdadeiramente Deus. Repetir o que os outros falam aqui, nesse momento, não é tão importante. Nós vamos continuar crendo com a fé da igreja, e já seria suficiente. No entanto, somos chamados a ter uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência pessoal com Deus, para que Deus nos revele quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Se pergunte. Sem procurar respostas prontas, sem procurar repetir o que te disseram. Na tua vida, quem é Jesus? Você fez uma experiência com ele? E é fácil a gente saber se a gente fez a experiência com Jesus, se a gente comparar com uma coisa que talvez para você seja uma bobagem. Mas imagine que você fez uma viagem para um lugar bonito, um lugar que você gostou, um lugar ao qual você nunca vai esquecer.
E por onde você vai depois daquela viagem, você conta. Eu tive, por exemplo, em Bom Jesus. Que lugar bonito, eu tive ali, tive aqui, visitei tal lugar. Aquela viagem se torna uma experiência inesquecível. Você vai chegar aos 90, aos 100 anos contando. Eu tive em tal lugar e aquela viagem nunca saiu da minha cabeça. Veja que uma experiência, quando é verdadeira, ela não é esquecida. Quando a experiência com Deus é verdadeira, ela é lembrada. Ela é tão repetida para os outros que às vezes as pessoas acham que a gente está exagerando. Não é? Só fala disso, só fala disso. Sim, aquele e aquela que faz uma experiência com Deus só fala disso, só fala de Deus, só fala da experiência que teve com Deus. E essa experiência São Pedro teve e foi revelado a ele que Jesus é o Filho de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho segue e então Jesus declara que aquela fé que foi recebida por Pedro, aquela fé, é naquela fé, naquela pedra, que a igreja dele será construída, que a igreja dele será erguida. Ele diz: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Olha aqui, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Que poder do inferno é esse? Do mal, da perseguição, do pecado, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nada disso poderá vencer a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Jesus não está falando de uma construção de pedra. Jesus está falando do povo de Deus escolhido. Porque igreja significa assembleia de Deus. Igreja significa isso. Assembleia do povo de Deus ali reunido. A assembleia já é uma reunião. Então, Jesus então continua dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. São Pedro adquiriu de Jesus este poder. Jesus concede a Pedro, o primeiro Papa, este poder. E esse poder, podemos então, talvez, dizer, uma parte dele, são os sacramentos. O Papa tem o poder de transmitir o sacramento. É ele que é a figura da unidade da igreja. É ele que é a figura da fé. É por meio do Papa que nós temos a escolha dos cardeais, dos bispos, e é por meio desses bispos que são ordenados os padres. Então, os 7 sacramentos são a chave de Pedro. A chave do reino dos céus. Qual é a chave do reino dos céus? Os sacramentos. Batismo, confissão, comunhão, crisma. A chave do reino de Deus, sem os quais não é possível entrar. Não é possível fazer uma experiência com o céu. A chave liga quando um padre diz, derramando água na cabeça de uma criança ou de um adulto: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A chave, quando um padre diz, colocando a mão sobre nossa cabeça: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a chave que liga o céu e a terra. Esse é o poder dado por Jesus a São Pedro, figura da igreja naquele momento. Meus queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de uma verdadeira experiência como teve São Pedro. A experiência com o Filho do Deus vivo, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Que não seja apenas de ouvir falar, mas que a gente de verdade experimente, saboreie, tenha um encontro pessoal com Jesus e que esse encontro nos seja inesquecível.